Os vulcões são estruturas geológicas que se localizam onde as placas tectônicas se convergem e são praticamente todos muito parecidos. Montanhas com formatos de cone que possuem uma abertura em seu topo. Admirados por sua força e beleza, infelizmente alguns vulcões entraram para a história da humanidade devido ao seu rastro de destruição. Sejam bem-vindos ao Maratona Curiosa. Quem nunca ouviu falar de Pompeia, a cidade que simplesmente desapareceu sob as cinzas do Vesúvio, localizada próximo onde hoje se encontra a cidade de Nápoles, na Itália? Pompeia era vista como uma cidade muito próspera, já que ficava às margens do mar Mediterrâneo, o que facilitava o transporte de diversas mercadorias. A destruição de Pompeia aconteceu no ano 79 d.C. Durante a erupção do Vesúvio, Pompeia foi atingida por uma chuva de imensas pedras expelidas pelo vulcão, e aos que porventura sobreviveram à chuva de pedras, infelizmente não resistiram aos gases tóxicos e faleceram no dia seguinte. Durante séculos, Pompeia ficou esquecida sob as cinzas, mas foi redescoberta no século XVIII durante escavações. As cinzas do Vesúvio possibilitou a preservação dos artefatos e pessoas encontrados na escavação. Estima-se que 16 mil pessoas morreram neste desastre. A erupção do Monte Tamborá em 1815 na Indonésia é considerada a mais destruidora no que diz respeito a vidas perdidas. Aproximadamente 70 mil pessoas morreram devido a essa erupção, seja pela ação direta da explosão ou por doenças causadas após o ocorrido. A quantidade de cinzas expelidas foi tão grande que criou uma barreira que impediu a entrada de luz solar e alterou o clima da região por 2 anos. Esse fato fez com que o ano seguinte à erupção ficasse conhecido como o Ano Sem Verão. A temperatura chegou a cair até 0,7 graus centígrados no hemisfério norte, e geadas em pleno verão causaram quebras nas safras e trouxeram fome a muitas regiões do planeta. Em 1883, a erupção do vulcão Krakatoa foi o evento natural mais violento que impactou de alguma forma toda a vida no planeta. As explosões no interior do vulcão começaram um dia anterior, sendo a explosão do dia seguinte a mais devastadora de todas. Sua força foi tão gigantesca que os detritos lançados pelo Krakatoa alcançaram até 100 quilômetros de altura, e o som da explosão pôde ser ouvido a 5.000 quilômetros de distância. Seria como se o som da explosão acontecesse no Rio de Janeiro e pudesse ser ouvido do outro lado do Atlântico, no Senegal. Com essa erupção, várias cidades costeiras na Indonésia foram totalmente inundadas por mega tsunamis, e os rastros deixados pelo Krakatoa não se limitou apenas aos oceanos. Ao entrar em erupção, a explosão liberou uma energia estimada em 200 megatons, mais de 10.000 vezes a força da bomba atômica de Hiroshima. A poeira que ficou suspensa transformou o efeito da luz do Sol em várias partes do planeta. A cor do pôr do sol se tornou muito mais intensa, alternando entre tons de roxo e alaranjado. Inclusive, até hoje se cogita que a obra O Grito foi pintada justamente na época desse fenômeno. Em maio de 1902, o Monte Pelé, vulcão que fica próximo à capital da colônia francesa Martinica, começou a expelir uma fumaça, fazendo os habitantes da região desconfiarem de que algo estava prestes a acontecer. Porém, o governador da região assegurou que não havia nada a temer, já que o vulcão era considerado por muito tempo inativo.
Mas, por volta das 8 horas da manhã do dia 8 de maio de 1902, a fúria do Monte Pelé ressurgiu. Um dos lados da montanha simplesmente derreteu e milhões de toneladas de rochas, gases e cinzas a mais de 1000 graus centígrados desceram morro abaixo tão rapidamente que tornou impossível as pessoas conseguirem fugir dali. E em poucos segundos, as 30.000 pessoas que estavam na ilha perderam suas vidas. Entre os poucos sobreviventes que foram encontrados estava um prisioneiro de nome Ciparis, que só sobreviveu por ter desobedecido aos guardas e que por este motivo estava preso em uma solitária que não derreteu como as demais construções. Nevado del Ruiz, um vulcão que possui neve em seu topo, está localizado no centro-oeste da Colômbia e se tornou conhecido como sendo um dos precursores das maiores tragédias vulcânicas de toda a história. Após 69 anos de repouso, o vulcão acordou no dia 13 de novembro de 1985, às 23 horas e 23 minutos, momento em que todos os habitantes do município de Armeiro estavam dormindo. A erupção simplesmente soterrou toda a cidade de Armeiro, sob uma camada de 10 metros de lama e cinzas. 2 meses antes de entrar em erupção, o vulcão já havia dado sinais de que algo estava errado. O governo, inclusive, foi alertado por um congressista de que, se a cidade não fosse evacuada, uma catástrofe poderia acontecer, mas o Estado não lhe deu ouvidos. Nessa tragédia morreram 25.000 pessoas, sendo uma delas a menina Omaira Sanches, de 13 anos, que infelizmente se tornou símbolo da tragédia. Apesar de ter sido encontrada com vida, a pequena Omaira não pôde ser resgatada, pois as suas pernas estavam presas de tal forma que impossibilitavam o resgate. O drama de Omaira foi acompanhado por todo o mundo e após 60 horas de muita agonia e sofrimento, Omaira veio a falecer. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca mais tempo. Curta esse vídeo e ajude o Maratona Curiosa a crescer. Então, até a próxima maratona!